Boa noite, estamos iniciando mais um programa em destaque aqui na rede NGT. E o nosso convidado de hoje, não sei se você já ouviu falar, é o vereador mais jovem da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. É o vereador Marcelo Queiroz. Marcelo, que é membro da Comissão Permanente de Justiça e Redação, está nos dando a honra da sua presença aqui no Em Destaque para nós batermos um papo falando de projetos que Marcelo tem apresentado na Câmara, como é que estão os debates na Câmara, as suas iniciativas. Importantíssimo que você assista conosco a essa entrevista com o vereador Marcelo Queiroz. Marcelo, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco no Em Destaque. Boa noite, Renato Bravo. Muito boa noite a todos que estão aí na NGT e é um prazer participar do nosso programa. Marcelo, você apresentou um projeto de lei muito interessante, uma vez que nós estamos falando aí de momento olímpico, de momento Copa do Mundo, quer dizer, não se cala hoje no Brasil essa questão do esporte, né? E você, logicamente, à medida em que tem a realização dos grandes eventos vinculados ao esporte, tem uma série de demandas e você, como legislador, se preocupou em apresentar um projeto de lei que cria incentivo ao esporte. Quais são esses incentivos? O que você pensou nessa questão de criar esse projeto de lei? Por favor, Marcelo. Primeiro, voltar um pouco atrás na minha história, né? Para conseguir ganhar a eleição, eu tive uma base muito grande de movimento estudantil. E esse movimento estudantil, no meu caso, começou com esporte na escola e depois na universidade. Eu estudei num colégio grande aqui do Rio, Santo Inácio, depois estudei na PUC, e lá eu participei muito ativamente dessa questão do esporte e vi que tem um público muito grande atuando nisso. E hoje você tem um problema muito grande no Brasil, que eu acho que talvez o esporte universitário escolar foi um dos poucos pontos que no Brasil regrediu. Então, se você conversar com os nossos pais, avós, você vê que antigamente você tinha campeonatos entre as escolas, você tinha uma disputa muito concorrida e muito centrada entre todas as escolas e universidades. Hoje em dia isso acabou. Então, um pouco do meu projeto é dar incentivo fiscal, assim como acontece no plano estadual e no plano federal, com as leis de incentivo, mas focado no esporte escolar e universitário. Porque eu acho que esse esporte profissional, as ligas, já tem alguma estrutura de conseguir captar patrocínio. Agora, o esporte escolar e o esporte universitário precisam, de fato, de um incentivo. E o esporte universitário é o que você falou. Se nós compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem um baita incentivo, né? Você vê, inclusive, vários atletas que se formam na Liga Universitária de Basquete e vão praticar na NBA, né? São de várias modalidades. Né? Você tem universidades americanas que a prática esportiva, às vezes, é a razão até da procura daquele universitário. Você pretende criar também esse, vamos dizer, apelo com relação a esse projeto, Marcelo? Não, com certeza. Uma coisa que eu sempre dou exemplo da questão do esporte, na universidade, nas escolas, é a questão que ela é bem sucedida em dois modelos totalmente diferentes. Então, se você pegar Cuba, se você pegar os Estados Unidos, os dois utilizam o mesmo modo de desenvolvimento do esporte e os dois dão certo. E qual o sucesso desses dois países no esporte? É porque eles vinculam exatamente o esporte e a educação. Então, se você não for um atleta bem-sucedido, você vai ter sua profissão, você não vai passar fome, você não vai depender dos benefícios do governo, uma Bolsa Família, você vai conseguir ter sua própria profissão. E aqui no Rio de Janeiro, até esses últimos meses, eu acompanhei dois grandes eventos. Um até em Friburgo, contou com quase 3.000 estudantes. Então, é uma coisa que você vê que já acontece sem a ajuda do governo. Então, o nosso papel agora é dar mais uma ajudinha para se profissionalizar, para a gente ter pessoas organizando, para ter segurança nesses eventos de esporte, para os técnicos estarem bem remunerados, para ter a carteira de trabalho assinada, para a gente conseguir formalizar o que já acontece de modo amador. Então, acho que como o Carnaval começou assim, para a gente hoje chegar no Carnaval de hoje em dia, que é o maior espetáculo da Terra, que é o marco do nosso turismo, a gente começou com grupos querendo desenvolver e isso se profissionalizou. Acho que é a hora da gente profissionalizar o esporte escolar e o esporte universitário. E o que não falta é talento, né, Marcelo? Eu acho que o Brasil é recheado de talentos. Esse projeto seu, acho que cria oportunidades. Você falou agora de Friburgo, foi o encontro, a Olimpíada Universitária, Exato. Né? Foi uma beleza para a cidade, porque você teve lá 3.000 jovens que consumiram na cidade, que dormiram na cidade, que curtiram a cidade e, além disso, praticaram esporte.
Então, quer dizer, além de ajudar na questão da educação com o esporte, também tem um lado do turismo, que você pode desenvolver essas ações, como foi o caso específico que você citou. A cidade agradeceu porque teve um movimento muito grande. E você falou do Colégio Santo Inácio. Eu me recordo, Marcelo, que eu estudei no Colégio Anchieta em Nova Friburgo, que é jesuíta, assim como o Santo Inácio. E várias vezes grupos de alunos foram jogar no Anchieta em Friburgo e várias vezes nós viemos aqui no Santo Inácio. Era uma disputa muito legal, muito bacana, né, e por vários anos isso aconteceu. Agora, voltando especificamente ao projeto de lei, você fala numa taxa de dedução de 20% em nota carioca, né, que eu acho que é muito boa essa sacada. E você podia detalhar um pouquinho sobre essa parte do projeto, sobre isso, Marcelo? Na verdade, eu me baseei muito na Lei da Cultura. Né? A gente aprovou... Que é a lei federal, né? Não, hoje existe a lei até municipal. Do ISS da Cultura. Perfeito. Que é uma lei que, se eu não me engano, é a terceira edição, terceiro ano dela. E esse ano, para você ter uma ideia, bateu o teto. Então, as empresas utilizaram os 46 milhões, que é o que a prefeitura disponibiliza para esse tipo de incentivo. E você consegue, e ela foi feita de uma forma que dilui, então nenhuma grande empresa vai patrocinar com grande valor. Então são várias empresas, se eu não me engano, nesse último edital foram quase 150 empresas patrocinando projetos. Então você dilui, as empresas podem participar, os projetos têm todo um embasamento, você usa a tabela de preços da FGV, que é uma tabela confiável, com isso não tem aquele problema de projetos superinflacionados. E o principal, quando minha lei focou no esporte escolar universitário, exatamente por isso, que são mecanismos de esporte que de fato precisam desse incentivo. Então, é para exatamente ajudar a Olimpíada Escolar, para ajudar os jogos jurídicos dos estudantes de Direito, o OREM, que é dos estudantes de Medicina, Super 15, que é um jogos que existe agora de todos os estudantes de vários cursos, o Torneio Universitário do Rio de Janeiro, que eu estava acompanhando hoje, tem 4 ou 5 faculdades que estão jogando, no universo de quase 30, 40 que poderiam jogar, e mesmo assim as universidades têm dificuldade de conseguir receita, tem que tirar do bolso para pagar o ônibus, para pagar, e isso gera uma outra forma, que é uma integração entre as pessoas. Então, eu tive a oportunidade de participar, eu sou advogado, então participei de alguns jogos jurídicos. Então, aquilo ali não é só o esporte, é a integração que existe profissional. Então, muitos amigos meus, muitos colegas meus de profissão, eu conheci jogando ali um esporte, conheci com 18, 20 anos praticando esporte universitário e depois vieram ser grandes colegas de trabalho. Sem dúvida, o esporte une, sem dúvida nenhuma. Agora, Marcelo, um outro lado do projeto importante também é que nós estamos falando da prática de esporte. Mas, por outro lado, nós temos também os lugares onde essa prática pode efetivar. Ginásios, campos, piscinas, quadras. O projeto contempla alguma coisa de doação ou de patrocínio para a construção desses espaços? Não, com certeza. E aí até foi um vácuo que eu vi na lei federal e na lei estadual. Você tem esses dois tipos de lei hoje e nessas duas leis só é aceito dinheiro para entidades sem fins lucrativos com a finalidade de esporte. Então, exemplo, eu sou ex-aluno do Colégio Santo Inácio ou eu sou ex-aluno da Escola Estadual André Mouá. Eu quero fazer um projeto para uma dessas entidades de ensino. Pela lei federal e pela lei estadual, não posso. Então, acho que é essa grande diferencial dessa lei municipal. Exatamente permitir que os colégios públicos, os colégios privados, tenham essa autonomia de conseguir, por exemplo, um colégio no Leblon, que às vezes tem do lado grandes empresas, tem grandes escritórios, que querem, de fato, que aquele colégio desenvolva até para gerar mão de obra para a região. Sem dúvida. Então, você pode investir naquele colégio, gerando um ginásio, conseguindo construir um equipamento esportivo de peso que vai ajudar a comunidade como um todo. Excelente. Você sabia que o Marcelo apresentou um projeto de lei na Câmara que cria o Código de Defesa do Contribuinte? É o primeiro no município do Rio. Aguarde um instantinho que ele vai falar sobre isso no próximo bloco. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o programa em destaque. O nosso convidado de honra hoje, especial, vereador Marcelo Queiroz. E Marcelo é o vereador mais jovem
da Câmara Municipal. São quantos vereadores, Marcelo? São 51 no Rio de Janeiro. 51, Marcelo é o mais jovem e, como vocês estão vendo, muito atuante, está ligado. Marcelo, conta um pouquinho para a gente sobre essa história do Código de Defesa do Contribuinte. Essa é uma iniciativa sua também, né? Na verdade, eu tenho a formação, sou advogado, fiz pós em Direito Tributário, Direito Fiscal na PUC, e a ideia surgiu numa parceria que a gente tem com a AB do Rio de Janeiro, a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse projeto já existe em nível estadual, então existe em nível estadual em São Paulo, existe em Santa Catarina, foi muito bem sucedido. E qual é a ideia principal do Código Contribuinte, né? Para a gente não entrar tanto nos detalhes, que os detalhes são mais para quem de fato tem esse contato com a Fazenda Municipal. É que ele iguala a relação. Hoje você tem uma relação desigual. O contribuinte, a parte mais fraca da relação, e o fisco, né, a Fazenda Municipal, a parte mais forte. E isso gera uma burocracia muito grande. Então você lutar, às vezes, você querer um direito, você querer brigar de fato, né, e você conseguir seus direitos é muito mais difícil porque a relação não é igual. Isso aconteceu algum tempo atrás, bem comparando, com uma coisa que hoje é muito conhecida por todos nós, que é o Código de Defesa do Consumidor. Consumidor, exatamente. Antigamente, não sei, quem tem aí 10, 15 anos, você comprava uma geladeira quebrada, seu telefone vinha quebrado, você, para trocar esse telefone, você demorava anos, você não tinha esperança. Hoje em dia, em 15 dias, você tem Código de Defesa do Consumidor nas lojas, é obrigatório, as pessoas cobram, e eu quero isso com o contribuinte. Você pagou seu imposto, você quer ter o direito de recorrer, você errou o pagamento do imposto, você tem uma consulta. Hoje em dia o Rio de Janeiro demora, você quer abrir uma empresa, faz uma consulta à Secretaria de Fazenda. Tem consultas que demoram quase 2 anos, 3 anos. Então imagina... O cara já quebrou. Exatamente, você está querendo abrir uma empresa, está querendo trazer alguém, um produto, às vezes alguém que vem de outro estado, alguma novidade para o nosso Rio de Janeiro, você não consegue abrir, isso gera desemprego, isso desanima, isso faz com que as pessoas procurem outros municípios. Então acho que o Rio de Janeiro já tem todos os atrativos para conseguir trazer cada vez mais empresas. Então é o que eu estou lutando para a gente conseguir igualar essa relação e conseguir fortalecer o empreendedorismo aqui no Rio. Muito boa ideia. Agora, você com isso cria também o Conselho Municipal de Defesa do Contribuinte, né? E esse conselho, você já está definido qual é o formato dele? Quer dizer, na verdade, o conselho é que vai determinar as regras para o contribuinte. Na verdade, o conselho é um pouco também do que aconteceu com o Código de Direito do Consumidor, né? Porque quando você tem alguma dúvida, então você tem alguns organismos, tem o CODECON, tem o próprio PROCON, onde as pessoas vão lá e tiram as dúvidas, ele atua em função. E a função desse conselho no Código de Contribuintes é exatamente isso. É você conseguir ter uma equiparidade aí representando a população, o governo, para tirar a dúvida da população, para discutir questões, para discutir essa reformulação do código, porque esse código é um código que não pode ser estático. Ele tem que, até no próprio projeto de lei, a gente prevê que ele tenha de 2 em 2 anos uma revisão, porque os prazos mudam, a internet evolui, os sistemas evoluem, então o que demorava 1 ano, 2 anos, com o avanço da internet pode demorar dias, então a gente tem que estar sempre debatendo e eu acho que é um modelo ideal para a gente debater, um fórum com uma equiparidade entre população e governo para a gente conseguir resolver. Marcelo, e esse projeto ele tem o apoio de vários segmentos, não só de autoridade, como é o caso de associação comercial, Firjan, de várias federações e também de associações de moradores. Então é um projeto que consegue unir todos os setores. Com certeza. A maior dificuldade que a gente tem no Código de Contribuinte é porque a linguagem dele é muito jurídica. Muito. Então não é tão simples você divulgar isso para a população quanto talvez um projeto de lei do esporte que a gente estava debatendo, do esporte universitário, que as pessoas já têm um acesso muito maior. Mas é um projeto que conta com a ajuda de muita gente, inclusive numa boa vontade muito grande da prefeitura. Obviamente a discussão em cima do projeto, o projeto ainda não foi a votação, mas já está caminhando, é exatamente a gente conseguir fazer de uma forma que fique bom para todo mundo. Então, não adianta a gente querer implementar uma nova regra e a Fazenda não conseguir cumprir. Mas também a gente tem o outro lado, é a gente conseguir fortalecer a Secretaria de Fazenda, contratação de mais gente, mais pessoal especializado, que de fato vai precisar para dar conta do Código de Contribuinte. Senão não adianta também falar que vai diminuir de 2 anos para meses, para 90 dias uma consulta, por exemplo, e a gente não ter gente suficiente para implementar o projeto e cair num descrédito, que é o problema de muitas leis no Brasil. Você aprova e depois não se cumpre.
então fica muito perdido. Sem dúvida. Marcelo, e com relação ao seu trabalho na Câmara de Vereadores, você, nesse momento lá, você está bem, você está se sentindo feliz? Você que está iniciando agora como primeiro mandato de vereador, o mais jovem da Câmara, o pessoal está te tratando bem lá? Não, está se tratando muito bem. Eu sempre tive um sonho, né? Então, a minha história é até muito, muito boa. Eu perdi 2 eleições antes de chegar à vitória. Então, tudo que é mais sofrido é mais gostoso, né? É verdade. E então, eu procuro dar valor a todo dia, a todo momento que eu esteja lá, aproveitar esse contato com o eleitor. Eu tenho feito muita prestação de contas na rua, distribuindo o meu trabalho, porque senão você gera uma distância entre o eleitor e o político, entre o eleitor e o vereador. Eu tenho tentado encurtar ao máximo essa distância, usar as redes sociais, participar dos debates que existem na Câmara, participar de tudo que é comissão. Todo mundo diz que é coisa de vereador de primeiro mandato, né? Já chega segunda-feira, às 7 horas da manhã, sai à noite, participa de tudo que é comissão, quer se meter em tudo. Mas eu acho que isso para mim está sendo um grande aprendizado. Eu acho que esse primeiro ano é exatamente isso, participar de tudo que eu posso participar. Olha, você que está nos assistindo, o Marcelo, jovem, você que é jovem, também que está acompanhando o programa em destaque, participe da política, se interesse. Marcelo, você poderia dar um site, um endereço eletrônico para o pessoal conectar com você? Meu site é www.marceloqueiroz.com. É um portal de redes, lá você acha Facebook, Twitter, Instagram, tudo tem nesse portal. Então, olha só, você está pronto aí para conectar, participar da política. Nós temos que participar da política e é uma alegria, Marcelo, ter você aqui, o vereador mais jovem da Câmara do Rio hoje, com essa atuação, com esse nível de projeto. Eu quero te parabenizar, viu? Muito obrigado. Saiba que eu me espelho muito em você. Opa, peraí, Marcelo, aí não. Por tudo que você representa e todo esse sucesso que você vem tendo. Muito obrigado, Marcelo. Nós vamos daqui a pouco também conversar com o vereador Marcelo Queiroz a respeito de transporte. Você que tem acompanhado todas as dificuldades de mobilidade no Rio de Janeiro, vamos saber de Marcelo qual é a sua sugestão, qual é a sua proposta, quais são as suas dicas para mobilidade e transporte aqui na cidade do Rio de Janeiro. Aguarde um instantinho que nós já retornamos. Muito bem, nós estamos de volta com o programa em destaque e hoje nós estamos recebendo aqui a visita do vereador Marcelo Queiroz, que é membro da Comissão Permanente de Constituição e Redação da Câmara Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Marcelo, você também tem uma preocupação, eu vi que você apresentou várias sugestões a respeito do transporte, da mobilidade no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade é o seguinte, né? Até alguns anos atrás, a maior preocupação, sem dúvida, de todo carioca era a questão da segurança pública. E nisso eu sou defensor do prefeito Eduardo Paes, do governador Sérgio Cabral, que eu acho que a gente avançou como nunca, né, antes na história, na questão da segurança. Eu acho que hoje o principal problema da cidade do Rio de Janeiro, principalmente, é a questão do transporte. Então não tem ninguém de nenhuma área da cidade que não reclame do tempo que leva para chegar, de fato, no local de trabalho, para se locomover. E isso foi muito mais ainda, principal, ganhou um ênfase maior com a questão dos movimentos que aconteceram aí nesse primeiro semestre desse ano, na questão da redução do preço da passagem, na discussão em cima do transporte. E aí eu tomei uma atitude que é, de fato, enfrentar o problema, porque eu acho que quando você está ali, você foi eleito, e você tem uma legião de pessoas que votaram e você confiaram o seu voto, elas preferem que você enfrente o problema do que se você se esconde e seja mais um que vai se isentar do problema. E a partir disso a gente entrou na CPI do ônibus, que é uma coisa que todo mundo, quando me pergunta, você é maluco, tá no primeiro mandato, entrou na CPI do ônibus, mas acho que tem que de fato participar, e fiz alguns projetos de lei nessa questão do transporte, que é exatamente para a gente conseguir melhorar o transporte público no Rio de Janeiro. Essas sugestões de melhoria, eu quero parabenizar você por sua participação na CPI, porque você está certíssimo.
Você tem que participar, você tem que estar ali para poder, logicamente, fazer a defesa dos seus pontos de vista e também ser questionado e também ser indagado e até aprender, né? Porque nós estamos, eu costumo dizer que no mandato você sempre aprende, né? Porque você lida com a cidade como um todo, você conhece a cidade como um todo. E às vezes o que é bom para um bairro não é bom para o outro. Então você tem que estar antenado e ligado. É isso aí. Agora você falou, Marcelo, também da criação de um conselho de defesa do usuário. Eu achei isso importantíssimo, porque eu acho que o que as pessoas estão precisando é ter voz, né? E hoje com as redes sociais isso fica facilitado, a participação é facilitada, o contato é mais rápido, né? E esse conselho, como é que você pensa nesse corpo, como é que você imaginou a criação desse conselho de defesa dos usuários? Na verdade assim, eu vou voltando ao início, a maior crítica do usuário de transporte do Rio de Janeiro, primeiro é a qualidade do serviço, né? Então tem pouco ônibus na Zona Oeste, na Zona Norte, muito ônibus na Zona Sul, os ônibus não chegam no horário, os motoristas às vezes correm demais, tem uma sobrecarga de trabalho dos motoristas. A partir disso a gente foi buscando soluções. O Código do Usuário de Serviço Público é um dos primeiros dele. Para as pessoas terem, assim como o Código Contribuinte, que eu estou defendendo, e assim como o Código de Defesa do Consumidor, que tem um pouco a ver, é saber de fato os direitos que elas têm sobre aquela empresa de ônibus, sobre aquela empresa de outro meio de transporte, das barcas, de vans, licitadas. Então, saber quanto tempo eu posso esperar no ponto, qual é o meu direito no ponto, o que um terminal de ônibus obrigatoriamente tem que ter de estrutura. Então, é nesse sentido. Também a ideia é fazer um conselho com representante da população, com representante do governo. E o segundo projeto, que é complementar a esse, que eu entendo seja a solução do ônibus no Rio de Janeiro. Talvez em outros municípios também seja, que é a questão do GPS no ônibus. Muito bom. Porque todo mundo questiona, por exemplo, o ônibus está muito caro, o ônibus está muito barato, a qualidade é muito baixa. E aí tem aquela briga dos empresários dizendo que a tarifa é pequena. Então, como que a gente resolve isso? Com dados. Hoje em dia a gente não tem esses dados. Então, por exemplo, um pesquisador da UFRJ, da PUC, da FGV não tem acesso. Você não sabe qual a velocidade média de um ônibus no Rio de Janeiro. Quantas linhas tem, quantos ônibus tem em cada linha. Então você está falando, tem pouco ônibus, muito ônibus na Zona Sul, pouco ônibus na Zona Oeste. Tem mesmo? Qual é a linha que tem ônibus de mais e qual é a linha que tem ônibus de menos? Qual é a empresa que está deixando de servir essa linha? Então, quando você tem um GPS, como você hoje tem isso até nos próprios celulares, você abre esse sistema para a população, você dá transparência no transporte público. Então, você permite que um técnico da FGV, um técnico da PUC, um técnico de qualquer faculdade analise esses dados e tenha soluções. Então, hoje, sem esses dados, não adianta. A gente está batendo a cabeça sem solução. Sem dúvida. Então, eu acho que é nisso que eu venho batendo. Eu tenho tentado passar esse projeto. Não é um projeto fácil de passar, porque quando você passa isso, você abre todo o problema de transporte do Rio de Janeiro. Mas eu acho que se a gente conseguir aprovar até 2016 esse projeto, vai ser um marco para o transporte no Rio de Janeiro. Marcelo, uma coisa interessante é que nós temos recebido aqui na rede NGT uma série de sugestões com relação a transportes e a mobilidade. E, por outro lado, também, as sugestões das pessoas. As pessoas, como você falou muito bem, a questão da qualidade do ônibus, mas também a qualidade do ponto de ônibus, como eles chamam, né? Os terminais de ônibus. Você também se preocupou com esse dado? Quer dizer, é um outro dado que é importantíssimo. Teve até uma senhora que falou, poxa, mudaram o ponto de ônibus, tiraram, pelo menos eu tinha marquise, hoje eu não tenho marquise, fica o sol, a chuva, eu tenho filho pequeno, então é interessante pensar sobre isso também. A gente tem dois pontos, né? Um que eu analisei bem na CPI, que até gerou uma comissão da Secretaria de Transporte para analisar, que é a questão dos terminais, que hoje aqui no Rio de Janeiro são 25 que estão sob a concessão das empresas de ônibus, da Rio Ônibus. Então esses terminais estavam muito abandonados, eu fiz um estudo em todos eles, a gente rodou com a minha equipe todos os terminais, então a maioria não tem acessibilidade para deficiente, o banheiro deixa a desejar, ou muitas vezes é pago ou não existe banheiro, não tem cobertura, e esses são os grandes terminais, são 25 grandes terminais, que são o coração da cidade do Rio de Janeiro. Então nesses eu acho que foi uma cobrança que eu vou fazer no relatório final com certeza da CPI, para que as empresas elas tenham uma licitação de um bom tempo, mas não adianta deixar para fazer tudo no último ano da concessão, tem que começar a fazer gradualmente, então as pessoas querem que os pontos comecem a melhorar. E o segundo é a questão que você bem fala dos pontos de ônibus, e nisso a gente tem um problema aqui no Rio, que é a questão da publicidade ligada ao ponto de ônibus, que muitas vezes inibe. Então
Como para as empresas de publicidade é muito positivo, por exemplo, botar uma publicidade na Zona Sul carioca, você tem pontos de ônibus na Zona Sul cobertos, com estrutura, enquanto na Zona Oeste e na Zona Norte você tem ponto que é uma placa, ou às vezes pintado no chão. Então a gente tentar mudar esse contrato de publicidade talvez um grande avanço que a gente vai dar para a gente conseguir melhorar os pontos de ônibus das outras regiões. Muito boa ideia. E você também pensou em colocação de bicicletários integrados em pontos estratégicos, como o metrô, por exemplo. Isso também faz parte do seu projeto. Faz parte. Na verdade, quando eu fui presidente do Diretório de Estudantes da PUC, que foi onde eu comecei minha carreira política, eu construí um bicicletário que hoje é o maior bicicletário da América Latina. Então eu tenho essa política desde a época universitária, eu pretendo expandir para todo o Rio de Janeiro, para o estado depois. Eu acho que essa política da bicicleta tem que ser apoiada e também a questão de vestiário público. Porque não adianta você ter bicicletário e não ter vestiário. A pessoa vem num calor de 40 graus e não consegue... Tem que dar toda a infraestrutura. Tem que tomar banho. Marcelo, quero agradecer a você pela sua presença aqui no nosso programa Em Destaque. O papo está ótimo, quero convidá-lo para voltar aqui outras vezes e agradecer a você por sua atenção aqui conosco. Muito obrigado, Marcelo. Agradecer você, Renato Bravo, parabenizar pelo programa, pela Rede NGT e falar que eu estou sempre à disposição no Rio de Janeiro através do meu site www.marceloqueiroz.com. Muito obrigado a todos, um abraço e até o próximo Em Destaque. Valeu!